Após perder tudo e pensar em desistir, Gilberto Lima encontrou a resposta que acalmou sua alma. Com o apoio da filosofia Seixo no IE, se tornou um futurista com os pés no presente e a mente na evolução humana. No portal Reação de hoje, ele traz uma mensagem urgente. A paz que o mundo precisa começa dentro de cada um, e a chave está escondida na força do seu próprio pensamento. Nesta entrevista única, ele revela o segredo, não como uma fórmula mágica, mas como um princípio fundamental e prático ensinado pela Seixo no I e validado por uma visão de futuro. Prepare-se para explorar a conexão íntima entre pensar, sentir e criar paz verdadeira, porque dominar a força do pensamento é o essencial para navegar um futuro em transformação. Insights futuristas sobre como a paz interior se tornará a maior competência nas próximas décadas. Mais do que uma teoria, este episódio oferece um mapa para acessar sua força interior e construir uma vida de serenidade inabalável. Desvende o segredo com Gilberto. Fala, família do Portal Reação, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um podcast do Portal Reação. Hoje nós estamos aqui com um amigo muito querido, como você viu aí na apresentação inicial, nosso irmão Gilberto. Bem-vindo, irmão. Gratidão. Eu que agradeço. Feliz de estar aqui, viu? Muito legal. A gente agradece a presença. E tô aqui com a Ângela, minha mãe, mais uma vez, a gente entrevistando mais um amigo. Com certeza. Que honra minha, viu? Uma honra. Obrigado. A honra é nossa, irmão. Cara, eu tô muito feliz de você estar aqui, assim. A gente se conheceu de uma forma muito legal, muito, saudável em outros podcasts e eu achei muito bacana a forma que você vê o mundo tecnológico, a forma do pensar, a questão do mercado de trabalho hoje também, E eu quero conversar sobre isso, mas para começar, eu quero te fazer uma pergunta. Como que é essa questão de que o nosso pensamento molda a nossa realidade? É muito, já dizia, o Cidade Negra, O pensamento, te leva ao mundo sem sair do lugar, Na verdade, o pensamento é força criadora, Eu costumo dizer que a todo instante nós estamos criando destino. Existem 3 elementos que criam destino, que é pensamento, sentimento e palavra. Eles estão intrinsecamente interligados. A todo instante. Se eu conheço a senhora Ângela agora e não sei nada da história dela, mas uma certeza eu tenho. Não há 1 milímetro a mais ou a menos da realidade da senhora Ângela que não esteja embarcado dentro dessa fórmula. Ela é a resultante do total que ela pensou, portanto, do total dos seus pensamentos, do total dos sentimentos acumulados e vividos e também do total das palavras pronunciadas, Porque tudo isso é vibração. E nós estamos num universo em que o instinto é materializador, Esse é um universo onde a vibração é ela quem manifesta a existência. Não tem nada nesse estúdio, na roupa que estamos usando, em qualquer parede, em qualquer lugar, que antes não tenha sido criado primeiro no imaginário. Portanto, é no mundo do intangível em que o todo se manifesta. É do nada de onde vem o todo. E as filosofias orientais, elas já bebem nessa fonte, ensinam sobre isso há milhares de anos. Então, pensamento é força criadora. Portanto, cuidado com o que você pensa. Cuidado com o que você deseja, que você vai conseguir. Nossa, isso é muito interessante. E já aconteceu, meu amigo, alguma história interessante sua assim que você focou, pensou, fez algum tipo de exercício? Não sei se você tem alguma prática, que atraiu alguma coisa que você desejava? Eu venho de uma filosofia oriental chamada Seicho no Ie. Eu tenho a honra, inclusive, de estar há 38 anos lá, uma gratidão profunda, Atuo como preletor dessa filosofia. E com 18 aninhos eu aprendi essa força e esse poder, como dizia o Einstein, que a imaginação é a matéria-prima da criação, E lá essa filosofia aprofunda sobre isso, de diferentes maneiras.
Então eu acho que uma vida inteira e a todos os instantes da minha vida, todos os dias, eu teria algo para te dizer. Mas sendo prático, né, mostrando o poder que tem a mente, né, o poder, inclusive de atrair aquilo que se teme, que é um ponto de alerta, né? Se tem uma oração poderosa na vida, é o temor, é o medo. E quando a humanidade está bombardeada, né, o coletivo está bombardeado, né, por uma disfunção cognitiva, né, de internet ou de matérias de jornal, né, ou de vibrações de músicas que só te levam, né, a um estado de apreensão baseado na pedagogia de dominação e na pedagogia do medo, né, infelizmente o automático das pessoas reflete medo. E sendo o medo essa oração poderosa, porque é um pensamento intenso, focado, uma vibração de energia intensa, focada, então muitas vezes a mãe vira para o filho e fala: meu filho, cuidado, porque o menino vai sair, né? Porque estão sequestrando, porque estão matando, estão roubando. Tem muito amor da mãe aí, profundo amor, mas não tem nenhuma sabedoria. Porque na medida em que ela está vibrando esses sentimentos e esses pensamentos, para alertar, é claro, pelo amor que tem pelo seu filho, né? Ao mesmo tempo ela está criando no imaginário, no poder vibracional. É como eu dizer para vocês agora: não pense no cavalo branco. Né? Quem está nos assistindo, não tem, é impossível, né? Porque o sistema cognitivo, os estudos neurológicos já confirmam, né, que não registra o não, né? Ele não é registrado. Então você vai emantar aquilo e você vibrou com mais intensidade. Não é por acaso que Jesus Cristo nos ensinava: não resisteis ao mal. O que ele queria dizer com isso? É porque se você ficar resistindo ao que é mal, a tendo cuidados excessivos ao que é negativo, a dar muita atenção pelo medo de que aquele, aspas, mal, né, possa te prejudicar, na verdade você está se emantando nele. Você está vibrando como a mãe que está vibrando aquela realidade e que, lamentavelmente, a gente sempre torce para que não, cria uma chance vibracional daquela mente daquele filho, né, se manter naquilo e atrair aquilo. Porque sim, na tua pergunta está embarcada, o pensamento ele é uma antena, né? Ele tem o poder de sintonia. Então, o grande erro da humanidade é pensar, sentir e falar a maior parte do tempo aquilo que não deseja, aquilo que teme. Quando, na verdade, então, por exemplo, Deus me livre eu quebrar uma perna porque eu não posso perder esse emprego, eu não poderia, né? Ou é um autônomo, né? Eu não posso ficar fora da minha... Mas escuta, que falta de sabedoria, né? Seria muito melhor, né? E o resultado muito mais positivo se dissesse: meu Deus, obrigado pela minha integridade física, obrigado pelo meu corpo maravilhoso, saudável, que funciona, que me leva para os lugares que preciso, obrigado pelo meu trabalho maravilhoso, através do qual eu posso cumprir minha missão de servir as pessoas. Cada dia estou melhor, cada dia estou mais saudável, né? Então, se eu vibro, olha que diferença que tem em energia, não é verdade? Então, provavelmente, aquilo que se temeu, né, com medo, vai se provocar algum... E depois vai dizer: eu sabia que tinha alguma coisa para acontecer, Deus me avisou. Não, meu filho, não tem nada a ver com Deus, não. Você que criou essa realidade, você que se emantou nesse pensamento, você que vibrou essa palavra, você que criou esse destino. Então, a autorresponsabilidade espiritual, ela implica em você orar e vigiar. Esse é o ensinamento cristão, né? Orai e vigiai. E o que é o orar? Não é o falar? Não é o poder vibracional da palavra? Repare uma coisa, como eu digo que está intrínseco, né? Pensamento, palavra, sentimento. Né? Se você vai pela analogia cristã, eu sigo uma linha filosófica oriental, né? Mas tive a minha base muito na infância, né? Foi um privilégio para mim, né? Agradeço, né, eternamente a base adventista que eu recebi, e alguma influência um pouco mais distante de família, né? Tem tio pastor, enfim, de igrejas muito conservadoras, tradicionais. Essa parte nós não pegamos muito não, mas a base adventista, eu e meus irmãos tivemos assim uma influência muito grande dela. E lá eu aprendi algumas coisinhas, né, em relação à Bíblia. E no Gênesis está claro, quando a terra era sem forma e vazia, então imagina, como nada, nenhum objeto aqui existisse. E disse Deus: haja luz. Quer dizer, não é que ele disse, né? Ele simplesmente pensou, né?
ordenou, autorizou mentalmente. E houve luz, e haja firmamento, e haja isso, houve isso, haja aquilo, houve aquilo, né? Esse conjunto vibracional, que depois lá na frente vai ter uma continuidade para lembrar o ser humano do divino que ele é, ele tem 2 gêneros, né? Porque depois desse processo da criação, ali no 6º dia, ele cria o homem leia-se ser humano, e tem um outro momento da criação do ser humano que é lá no paraíso do Éden, né? Concorda, Rafael? Que são 2 momentos diferentes? As pessoas pouco observam isso. Ocorre que aqui foi a imagem e semelhança. Aqui foi dado o mesmo poder de origem do Criador, para a sua imagem e semelhança. E viu Deus que tudo era bom. Ou seja, depois de toda a sua extraordinária obra, perfeita, completa, incluindo a imagem e semelhança da própria perfeição, o ser humano, ele assina sua obra. É grandioso isso, ele assina sua obra, vendo que tudo era bom. Então, originalmente, nós somos perfeição. Por que a gente deseja tanto ter a riqueza material? Porque está embarcado no padrão original nosso, a abundância. Porque quando está doente, tem um desejo enorme de sair daquele leito de hospital e ir para casa. Comer comida decente, né? Que eu vou falar. Né? Se livrar, né, daquela situação. Porque o natural é a saúde. Por que se perdem nos desvios do ego, né, pelo excesso da vaidade? O Brasil é recordista de cirurgias plásticas do mundo inteiro. Nada conta, quer levantar as coisas, levanta, não tem. O problema é o padrão vibracional, é a dependência, é a corpolatria, é a não compreensão do eu. Né? Então, por que deseja estar mais bonito? É natural querer estar mais bonito, porque o belo é nossa origem. Infinitamente belos, infinitamente prósperos, infinitamente saudáveis, infinitamente harmoniosos. Né? Você é casado. Né? Então, às vezes que você saiu de casa não muito em paz, né, na relação ali conjugal, seu dia foi horrível. Né? Porque o natural que vibra do divino que é em você é a harmonia. Então, a mente é força criadora em todos os sentidos e percepções, cognitivos e não cognitivos. Basta que a gente tenha a delicadeza de respeitar esse poder criador que Deus nos deu, que é o estado de consciência. Maravilhoso, maravilhoso. E a gente estava falando, né, mãe, até sobre a gratidão, A né? gratidão, né? Eu acho que a gente tem muito que agradecer. Né? É a minha palavra preferida, né? Todo mundo sabe. Eu não gosto de falar obrigada, né? Eu não gosto, Rafael sabe disso. A gratidão, agradecer porque hoje eu acordei, porque eu posso me movimentar, me alimentar, né? Então, assim, eu sempre agradeço todos os dias. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós sobre a gratidão. Benção. Quando eu cheguei com 18 anos de idade na filosofia Seitonê, eu cheguei pela Associação dos Jovens, né? Imagina um camarada que teve uma série de realidades, né? Então, a origem da família, né? Mais diretamente, papai e mamãe. Meu pai semi-analfabeto, um homem negro, nordestino, boca torta, porque ele quando nasceu teve um pequeno derrame, e ele vai tentar a vida sozinho, muito jovem ainda, já com 2 filhos, ele com, sei lá, 19, né? A mamãe com 16, ele vai para a cidade grande do Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro qualquer nordestino ele chama de Paraíba, né? Sim. Paraíba, Sim. Paraíba, tal. Era um exímio marceneiro, foi trabalhar em navio, mas dormiu em chão de obra, forrou um jornalzinho, né? Em algum momento tinha um ovo para comer, né? Esse era o almoço dele. Me emociona. Sim, porque com certeza. Na gratidão, os pais vêm e os antepassados vêm, enfim, né? E o papai, de repente, ele foi melhorando, né? Foi dando conta. No início foi tão difícil, porque eu e um irmão fomos colocados numa espécie de orfanato, que não dava conta, o outro foi mandado de volta para o Nordeste, um ficou com ele e tal, né? A mamãe, depois ele acabou conseguindo reencontrar com ela e tal, mas enfim. Foi muito dura a vida dele, né? Então, esse homem, quando ele vem para Brasília, já foi depois dele ter conseguido se tornar um homem muito rico. Ele se tornou um homem materialmente muito rico, né? Com todas as probabilidades contrárias, né? E depois ele perdeu tudo. E nós vivemos tudo isso, e tudo muito novo, muito cedo, né?
Então, quando eu vim parar em Brasília, eu com 15 anos de idade, né, que achava que a gente ia recuperar tudo que perdeu e tal, e dentro de mim, um jovem de 15 anos, eu tinha uma intencionalidade materialista absurda. Eu dizia, vou recuperar o que a família perdeu. Ponto. Então, com 15 anos, arrumei um emprego de vendedor no shopping aqui da cidade, tinha uma Park Shop, né, numa loja de equipamento de som, vídeo, áudio e tal. Né? Ao 16 já era gerente da empresa, 17 já era agiota. Eu já tinha comprado meu carro com 16 anos de idade e era agiota, não sabia nem que era errado isso. Alguém precisava de dinheiro, eu cobrava juros, não tinha nem conversa, né? E tinha que pagar, né? Sim. Aos 18 eu monto minha primeira empresa e é exatamente aos 18 anos onde então eu perco, por estar em desarmonia com os pais. Estava revoltado porque meu pai tinha perdido e não tinha se recuperado. Era ingrato, né? Era ingrato. E aí eu revoltado e com um ego maior do que, né? 100 vezes maior do que o meu pequeno tamanho de 1,63 m, né? Eu sofro um acidente com aquele símbolo de vaidade que era o meu carro. Eu, por conta da desarmonia, brigo com o sócio. Eu tinha montado a empresa, perdi todo o dinheiro que eu coloquei lá. E, de repente, esse acidente que eu sou com o carro, eu vejo minha vida por um fio. Exatamente no momento em que o carro estava para capotar, foi um acidente, perda total do carro, com meu irmão, inclusive, do lado, né? E, milagrosamente, o carro entra no intervalo de uma guia, que estava faltando uma guia num paralelepípedo da saída de uma cidade aqui chamada Guaraca, de Brasília. Se ele pega no paralelepípedo, ele teria dado piruetas no ar e eu acho que não sobrava nada. Né? Ele entra exatamente naquele local, eu não tinha mais controle, ficou desgovernado, bate numa árvore e eu não sofro um único arranhão. Mas naquele momento, no auge para o carro virar as 4 rodas, eu ouço uma voz dizendo assim, você não é nada. Que espiritualidade é muito sábia, para não chamar a atenção, né? Mas foi muito firme mesmo, você não é ninguém, você não é nada. E aquele ego, né, aquele poço, aquele projeto de crápula ali, né, fica assustado com aquilo. Né? Então, quando eu vou chegar na filosofia, encurtando um pouco mais, né, eu me vejo, a primeira vez, sem dinheiro, pensei em tirar a própria vida, porque materialista, né? Materialista. Tinha tido lá aquela base linda lá, mas eu tinha esquecido tudo. O ser humano esquece rápido, né? Pela conveniência do umbigo, né? É até quando diz assim, você tem exemplo de coisa que você mentalizou e tal. Durante muito tempo da minha vida, isso. Hoje em dia eu não mentalizo as coisas, eu simplesmente tenho convicção da sincronicidade, Rafael. Porque a espiritualidade não pode ser funcional, ela não pode ser utilitarista. Muito cuidado para as pessoas que buscam o caminho da espiritualidade, que aprendem a meditar, que aprendem a mentalizar, não tem nada de errado. Mas em função de materializar alguma coisa. Você está usando de um poder tão grandioso que é seu, é natural. Na hora que você alcança a convicção da sua abundância original, você não tem que estar preocupado nem para dizer coisa nenhuma. Agora, às vezes é um exercício que ajuda. Compreende? E voltando para a história, eu vou parar na filosofia lá, na Associação dos Jovens, sem emprego, sem dinheiro, falido, né? Sem carro, a namorada da época, né? Acabou o carro, acho que ela não quis mais. Não era bem eu, né? A atração principal, né? E acabou tudo. Eu cheguei aos 18 anos de idade completamente destruído, tendo pensado em me jogar no prédio do terceiro andar, e uma energia me jogou de volta para dentro do apartamento. Né? Então aquilo foi muito forte. E aquela bendita frase foi muito forte, né? Na verdade, a frase foi até um pequeno palavrão. Eu acho que a espiritualidade, você não é nenhuma, entendeu? E aí eu me vejo ali. Quando eu chego lá, as pessoas estão lá, na entrada, com as mãozinhas unidas, assim, muito obrigado, seja bem-vindo, muito obrigado. Falei, esse povo, esse aceitino é doido, né? Obrigado porque não fiz nada, né? Porque o princípio filosófico oriental, preconizado também pela Seitonoye, pela Messiânica e por tantas outras, é a gratidão. Sim. Porque aquele que não tem a capacidade de reconhecer o que o universo lhe proporciona, encobre até o próprio mérito de manifestação de novas coisas, né? Porque aí eu descobri que tem o banho, né? O banho da gratidão, né? Então tá debaixo do chuveiro, porque você pergunta assim, senhor Ângelo, quantas vezes alguém agradeceu as mãos?
Eu agradeço as minhas mãos. A senhora não vai. A senhora aqui... Não vai. Já, né, outra pessoa. Né, mas quantas vezes quem está nos assistindo agradecer os dedos, as unhas, as mãos, a pele, a cabeça, o pescoço. Então tem o banho lá da gratidão, né, o banho da felicidade, e debaixo do chuveiro, ou fora dele, né, às vezes a gente faz uma prática chamada treino do riso, para ajudar o povo. O japonês em si é duro de rir, né? É verdade. Então lá eles inventaram para botar as dentaduras para voar, entendeu? E é muito engraçado. E eu adoro comandar o treino do riso lá quando posso. Né? Mas é todo inspirado em gratidão. Né? Então você está obrigado, né? Cabeça, obrigado cabelo, obrigado ouvidos que me fazem ouvir só as coisas boas, os olhos que só me permitem observar as coisas, aspectos positivos da vida, a linguinha que só abre, né? Só se manifesta para pronunciar belas palavras, entendeu? Rosto, minha pele, meus ossos, meus nervos, meus órgãos internos. Se você toma esse banho diário, você estabelece através da gratidão um padrão de harmonia com o teu corpo, um padrão de harmonia com o universo, um padrão de harmonia com a provisão, que fica muito difícil, ainda que, se porventura estiver previsto ali, né, no destino da pessoa, ter um acidente, ter que se hospitalizar e tudo mais, a alegria e a gratidão dela, a energia dela, restaura e restabelece muito mais rápido. Concorda? Com certeza. Que aulas, hein? Aulas de gratidão, mas muito legal, e legal saber da sua história também, né, como que você chegou na Sechonoye e a compreender essas questões, porque eu sinto que hoje, né, o mundo atual, a gente fala muito sobre isso, né, é claro que o mundo material, existem conquistas, são importantes, a gente não está anulando isso, mas nós ficamos um tanto quanto materialistas e perdemos um pouco o contato com o essencial, né? O que seria o essencial para uma vida feliz, Gilberto? Beleza, que maravilha. Talvez o essencial seja a tomada de consciência do seu eu. E na hora que você entender que você não é a titica do cavalo do bandido, né? Porque as pessoas têm uma péssima... Qualquer coisa de errado que acontece, elas ficam procurando quais são os erros, os pecados, os karmas que ela está pagando. Então ela não se vê como um legítimo filho de Deus, uma legítima filha de Deus. Você tem intimidade com o divino, e esse Deus você pode ser o de Spinoza, né, que é visto aí na natureza, que é visto na grandiosidade do cosmos, né, Deus de Spinoza, porque Spinoza entendia Deus como algo estabelecido no universo em todas as maneiras e formas de manifestação, em todas as belezas que nos rodeiam, né? Ou que seja dentro de uma linha mais tradicional da sua religião, dentro dos preceitos dogmáticos, do budismo mesmo, das doutrinas, né? Que nos estabelecem as formas de compreensão e tal. Mas se você ainda não compreendeu a essência do seu eu, né? É preciso aprofundar um pouco mais, né, na sua religião, aprofundar um pouco mais na sua percepção. Talvez o que há de mais importante, mais essencial, é lembrar de onde viemos, né, qual é a nossa origem, que é essa imagem de semelhança. Aquele lá do Éden, lá, aquela simbologia, quer dizer outra coisa. É outra coisa, é outro processo de criação. Ali é o mundo material sendo criado, através do barro, mas quem ainda que fosse material, você tem o sopro, né, inalado ali, né, o sopro divino. Acabei de ler uma matéria, antes de entrar aqui nesse podcast, né? Os cientistas acabaram de concluir, por ciência, de que todos os seres vivos possuem uma luz que não é vista a olho nu. E que quando se esvai essa vida desses seres, essa luz se apaga. Espiritualmente, quanto tempo a gente sabe disso, né? Entende? Mas é legal que esteja de alguma... Eu sigo muito nesse caminho da tecnologia e da ciência. Eu sou futurista, eu tenho empresas de tecnologia, dou palestra sobre futuro e disrupção tecnológica, né? E cada vez que eu estudo a tecnologia e entendo a lógica, mais eu entendo o divino, né? Cada vez que eu entendo mais a natureza, mais eu sinto a presença dele, né? Que está em tudo, está em todos. Então uma vida simples, um minimalismo, dentro do possível uma vida sem crueldade, né? No meu caso, o caminho do veganismo que eu optei é um caminho de respeito profundo aos meus irmãos, são outros seres. Porque às vezes me dá um pouco de agonia, isso não é uma crítica, né? Mas às vezes para levantar fundos para uma instituição religiosa, fazer a feijoada ou o churrasco, é uma contradição, na minha opinião, absurda. Não é um julgamento, mas é um sinal de que a percepção do amor ainda está muito seletiva, né?
especicista ainda, porque eu amo gatinho, amo cachorro e tal, né? Não quero ver ele num prato, né? Entende? Mas a vida, ela foi muito encoberta, a consciência a qual me refiro, essencial, ela foi encoberta pelo estado mental de culpa, de pecado, pelo estado mental que leva o ser humano a acreditar na separatividade. Eu acho que se existisse pecado, esse talvez poderia ser o pior deles, que é você se afastar da origem divina e criar milagres por conta disso. Vou dar um exemplo. O seu corpo ele tem 3/4 de formação dele é água. Como é que o sujeito consegue petrificar uma pedra? Criar um cálculo renal. Isso é um milagre. A saúde não é milagre. Você voltar, por mais complexo que seja o estado de saúde, né? A pessoa está doente, ela restabelecer, é voltar ao normal, ao original. Agora, milagre é você materializar uma pedra no teu rim. Milagre está doente. Milagre é, se existisse, a morte. Seria um grande milagre. Porque originalmente o divino não criou isso. Criou um ser eterno. Então, quando a gente perde essa percepção essencial, a tendência é, como diz o budismo, né? É o sofrimento. É o sofrimento, porque o sofrimento deriva do quê? Do apego. Não é isso? Então, a humanidade materialista, como eu era ali, né? E me policio no meu horário vigília o tempo todo. Os ímpetos da conquista, que são legítimos, né? E que são até necessários, Sim. Por vezes ele precisa de dosagem, né? Então, quando o sujeito sofre para ter, isso é uma máxima do budismo, ou sofre com medo de perder, de um jeito ou de outro, você está em apego, você está em sofrimento. Porque se você você se conscientiza do ser que você é, você terá naturalmente. Você entrará em sincronicidade com o universo, com a provisão infinita. Ele será dado. Tudo de melhor que você precisar para fazer o bem, o universo, as espiritualidades, ela entende que a missão de cada um de nós está focada em cima do coletivo. Esse programa de vocês, qual o tamanho do impacto dele? Para além do reconhecimento do YouTube, né? Eu vi um prêmio ali. Do ponto de vista da régua espiritual, ele é incalculável, ele é magnífico, ele é maravilhoso. Os extraordinários seres que passaram por aqui, soube até que o meu amigo Álvaro Tucano esteve por aqui, curioso em assisti-lo, né? E tantos outros, quero lhe recomendar também alguns. Ótimo, a gente... Salete aqui, não se prepare aí, da URIA, né? Da União das Religiões. Tem um monte de gente boa para trazer, né? Sim. Sabe por quê? Porque isso aqui, ó, tem um arrepio inteiro ao falar, porque isso aqui é riqueza, isso aqui é prosperidade. Isso aqui é abundância, porque eu tenho certeza que o que vibra na alma de vocês, né, que estão aqui nos bastidores, né, do programa, né, ou vocês mais na linha de frente, né, é em oferecer, em servir. Né? Tenho várias curiosidades depois do seu programa. 10 anos, né? Então, 10 anos. Muita história, né? Seja qual for, por mais humilde que seja a profissão da pessoa, o que ela deve observar é um detalhe importante que eu vejo. O que foi que o universo inoculou em você quando seu espírito veio a esse mundo aqui? Em todos foi inoculado algum dom, algum talento. A grande questão é que nós estamos numa cidade que o sofrimento fica muito grande, porque nós temos aqui, pelo óbvio, um certo automatismo em colocar o caminho profissional em cima de concurso público. E nada contra. Eu já fui da área de governo. Claro. Já tive esse privilégio. Um privilégio de eterna gratidão, pelo que minha caneta ajudou a impactar milhares de vidas, milhões de vidas. Né? Mas acontece que o menino nasce, ganha uma bola no berço e a apostila do Senado, né? A menina ganha lá a boneca, hoje em dia bola, o que quiser, ela merece ter o que ela quiser, ou o que os pais quiserem dar, e tem uma apostila lá do tribunal, sei lá do que. Então eu vejo muita gente perdida. Porque, de alguma maneira, houve ali uma história de família que o concurso salvou a vida das pessoas que chegaram aqui. Claro. Né? Eu tenho isso em família. Pessoas que vieram sem nenhuma formação, nada, e na época foi o caminho do serviço público que deu estabilidade, que recuperou uma história inteira de vida. Meu Deus, que bom. Né? Mas quantos são os jovens que não têm vocação para isso? Mas que são obrigados, são pressionados, são levados.
Eu só usei o serviço público como um exemplo. Poderia ser Claro. qualquer outro. Sim, sim. Tá? Pode ser seu vestibular de medicina. Isso, pronto. Qualquer outra coisa. coisa. Mas se a pessoa está fora daquele eixo dela, né? Fora daquele caminho dela, natural, daquele dom que lhe foi inoculado, ela vai ter um gap. Ela vai ter um vazio. Vamos supor que o sujeito nasceu para ser um Baden Powell do violão. Nasceu. Aquele espírito veio ao mundo e inoculado nele um poder, né, o dom da música, da arte, do violão. Baden Powell, para quem não conhece, é um dos maiores nomes do mundo, né, brasileiro. Mas pela necessidade, engravidou a menina, estou chutando um caso hipotético, né? Veio gêmeo, complicado o negócio, já que é hipotético, né? E, cara, teve que se virar, arrumar um emprego, pagar as contas, os boletos, né? Se ele não pegar esse violão dele, minimamente, e tocar num orfanato de graça, ou num asilo, já que ele não vive, não paga as contas dele, né? Ou a prosperidade que sai ele tenha, como juiz, seja o que for, né? Mas ele não paga com violão. Mas aquele dom que foi inoculado faz o que com ele? Quando ele não é exteriorizado, quando ele não é manifestado, dá vazios. Tem doenças emocionais, Sim. frutos desse esvaziamento, né? Então, ficou longa a explicação para te dizer que talvez o que é essencial? O que é invisível aos olhos, Saint-Exupéry já dizia, né? Não são as coisas materiais que vão dar para a gente a completude, a integridade ou a integralidade do eu, né? Mas que é natural que elas venham para te favorecer, quanto maior for o impacto coletivo que você causa. Então, uma dica que eu dou, reflita quanto de coletivo há em cada desejo seu. Porque aí eu vou torcer para você ter desejos imensos, grandiosos, e que seu tamanho de esforço e energia de se mover em prol dele também seja proporcional. Não adianta só ficar imaginando lá no alto da montanha, né? Mas que seja grandioso, porque quanto maior for esse desejo, maior impacto coletivo você vai causar, se essa consciência estiver embarcada. Então nós estamos precisando resgatar o estado de consciência original, basicamente é isso. Que lindo. Perfeito. Muito legal. E você falando isso, acaba que eu fico pensando, refletindo muito sobre a questão da regeneração planetária, Sim. né? Que é uma questão assim, que parece que quanto mais o tempo passa, mais nós somos convidados e chamados para essa conexão com esse propósito. Eu sinto que a palavra que um pouco define essa explicação linda que você deu é propósito. Qual que é o propósito de estar aqui, de viver aqui? E aí esses vazios, eu sinto que eles vão acontecendo, eles vão aparecendo justamente para nos chamar de volta ao propósito. Por que eu não me sinto tão completo mais? Por que dos avanços tecnológicos e ao mesmo tempo também os avanços das doenças psicológicas? E eu acredito muito que tem a ver com esse momento de regeneração planetária, porque o planeta vai se regenerar quando a gente se regenerar nessa configuração original que você colocou, né? O que você sente, que você vê da importância das nossas modificações e de tudo que está acontecendo diante da regeneração planetária? A regeneração planetária, ela ocorrerá com ou sem o ser humano. Então vamos começar a entender. Os fungos, que é o quarto reino, né, eles estão aqui há 3 bilhões e meio de anos, independente de nós estarmos ou não aqui. Então alguém vai pegar, sei lá, 300, sei lá quantos milhões de anos, um ser humano, eu não sei, não tem problema, seja qual for a datação mais precisa que cada um dá uma, tal, dos arqueólogos modernos. Mas o fato é que nós estamos numa fração de tempo muito pequena de existência e de permanência aqui em relação a outras espécies. Muito pequeno. Nós estamos aqui num piscar de olhos diante da grandeza da vida, da grandeza. Se nós não alterarmos o pensamento cartesiano, e eu vou explicar melhor, dificilmente nós conseguiríamos alcançar uma sensibilidade ecológica, que é a necessária, uma empatia necessária para o restaurar, para o regenerar. Lá no início da medicina, tornou-se natural e necessário que a vida fosse compreendida de maneira seccionada, repartida, pedaços para tentar compreender o todo. É compreensível que há 3 séculos atrás assim fosse. Então, Descartes
no seu pensamento, Newton no seu pensamento, com as contribuições mais fantásticas que puderam dar à vida, né, à ciência. Eles trouxeram um olhar que é um olhar da fragmentação. Então, imagina um estudo anatômico, né? Então, você cortava o órgão daquela pessoa em diferentes partes para tentar compreender o funcionamento e tal, ou cortava o corpo em diferentes partes para entender que órgãos estão ali dentro, e assim era necessário para uma compreensão. Mas já foram 3 séculos. E os avanços, e a tecnologia, e a ciência já qualificou. No entanto, a capacidade que nós temos hoje de formação dos profissionais da engenharia, da medicina, de qualquer setor que a gente queira aqui mencionar, da tecnologia, continua ainda reproduzindo metodologias, pedagogias, estruturações e formações de conhecimento baseado na fragmentação. É por isso que quando você errava na escola, lá no colégio, né, a professora dizia assim, olha, vocês chegaram de férias, façam uma redação de livre tema, né, e entrega para mim no final. De repente você fazia uma ficção científica ali. Você escrevia, de repente você fazia uma ficção científica ali. Você escrevia alguma coisa totalmente imaginária, que nem teria ocorrido, você andou num Pegasus, né, e que mergulhou no profundo de um oceano, e lá, quando você achava que não, saiu em outro cosmos e com estrela. Na hora de você receber de volta a tua redação, você tinha gravado de caneta vermelha embaixo de todas as palavras que você errou. Certo? E o conteúdo que você escreveu? Alguém comentou, mas que coisa magnífica, menino Rafael, que coisa linda. Como é que foi essa viagem aqui? Né? Não, ó, menino, errado, viu? Essa palavra não escreve com 2 S, é com C cedilha, blá, 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 blá. Então foi uma educação e uma metodologia ainda predominante que fixa o erro. É por isso que às vezes as pessoas não têm sabedoria para lidar com quem precisa de cuidado e de amor, quanto mais a natureza. Então o filho está demonstrando um caráter não muito reto, não muito bem. Se o comportamento dos pais é todo dia equivalente a bater, dar um tapa naquela ferida, porque tem amor, porque quer chamar a atenção que não é daquele jeito. É assim que nós somos criados também, né? Com muito amor e com correção, né? Mas se todo dia bate naquela... Você é isso, você é aquilo outro, né? Por mais amor que tenha para chamar a atenção dessa ferida, essa chaga só vai aumentar. Fixação mental. Então, você vai fixar na mente tudo que é de negativo e tal. Por outro lado, se remediar, se colocar ali uma pomadinha, só soprar, vai, né, minha filha? Mas vamos cuidar disso aqui. Vamos lembrar como é que você conseguiu se machucar para não machucar de novo? Muda, né? Se os pais ainda estão gritando com os filhos, e eu tive esses erros no meu período como pai, né? Eu peço perdão aos meus filhos até hoje, né? Por não compreender, mesmo diante de uma filosofia tão amorosa, cometi muitos erros, né? Então eu digo, se na época eu gritava, é porque o meu coração não estava junto do deles. E se juntos estivesse, eu sussurraria no ouvido. Não precisava berrar. Menino, você isso, menino, aquilo outro. Então, voltando para grifar o erro, né? Existe também um outro aspecto muito importante aí, né? Alguém fala lá na biologia, quando a gente estudava biologia, né? No colégio. E aí dizia o seguinte, vamos definir árvore. Eu gosto sempre, já que a pergunta tem a ver com o lado regenerativo, né? Com o ecológico. Defina árvore. O que a gente aprendeu na escola? Como é formada uma árvore? Olha, raízes, tronco, galho, caule, né? Sei lá, folhas e frutos, sei lá. Exato. Eu caminho todo dia com os cachorros, pelo menos 2 ou 3 vezes ao dia. Eu tenho um lugar lindo em que eu moro aqui, em Brasília. E é assim, um banho de floresta diário, né? E eu observo, que aprendi com a minha esposa, né? Fui criado em selva de pedra, mas o amor dela, a sensibilidade dela, mudaram meu olhar, mudaram meu coração, mudaram. Por isso que eu amo tanto essa mulher, 38 anos, né? Verdade. E aí, quando eu caminho e observo uma árvore,
eu vejo que me enganaram. A árvore não é o que me disseram. Ela é um gigantesco bioma em que tem seres aéreos, tem seres terrestres de superfície, seres subterrâneos. E dali aparece. Elas se comunicam uma com a outra. É tão profunda a relação da existência dos seres vivos que uma árvore são tão colaborativas, porque pegaram o Darwin só pior, né? A lei do mais forte, o forte vence o fraco, né? A competição, não. E a cooperação, que foi a maior parte da obra do Darwin, onde, por exemplo, uma árvore que esteja sob ameaça, né, de morrer por questão de água e tudo mais, por vezes algumas vizinhas elas esticam suas raízes para alimentar a outra. Quando você estuda biomimética, o design da natureza, você vai compreender coisas fascinantes. Por que o pica-pau bica só o tronco de um determinado tipo de árvore? Porque aquela árvore, em geral, derrama uma resina. Mas por quê? Quem ensinou isso para ele? É que ele coloca o ninho dele, Rosângela, Rafael, acima daquele bico, daquela parte toda encharcada de resina, com as bicadas que ele deu. Ele constrói o ninho para preservar seus filhos ali, porque o maior predador dele é a cobra. Então, quando ela sobe, escorrega, não consegue predá-los. Ensinou. Fantástico. Então, o regenerar, o restaurar, ele tem medidas muito práticas, né? E eu conheço pessoas que são ativas. O Paulo e a Glória, com 1 milhão de árvores de plantio, ele, inclusive, quer falar para as religiões, por isso que valeria a pena também trazer o Paulo e a Glória aqui. Para os líderes religiosos, ele falou assim, uma coisa simples. Ele falou, Gilberto, quantos anos você tem? E agora eu vou revelar o momento o momento de revelação. 56. Ele falou, quantas árvores você já plantou? Eu falei, sei lá, umas 2 ou 3, né? Ele falou, você está devendo, então, 53, vai. Simples assim. Eu queria falar com os líderes das religiões para levar essa palavra para os seus adeptos. Se não entendeu, conexão de natureza, se natureza pode não ter entendido nada. Eu falo assim, tem no mínimo uma sensibilidade consciente ou inconsciente de que a natureza é importante, não é? Então, se cada um pegar o número de tempo de vida que tem e dedicar a cada ano disso o plantio de uma árvore, eu falei, pô, Paulo, eu estou devendo 53, né? Aí ele falou, vamos, a gente ajuda, né? Tem sementes, tem mudas, tem, né? Quando você fizer 57, planta uma mais. Claro que não é bem essa conta, no sentido de que você vai compensar, claro. Mas são maneiras simples. Tem pessoas que estão fazendo projetos incríveis com o apoio do Banco Mundial e tal, de recuperação de minas d'água aqui no Padef. É o caso de um empresário do agronegócio, o Wilfrido Augusto Marques, meu irmão querido, que é espírita, né? E ele está feliz da vida, porque está com 30 e poucos % a mais de água por conta de um projeto. Ele levou lá um instituto, né, especializado em recuperar minas d'água, plantar água. Você pega um Ernest Gish, esse homem é extraordinário, um suíço, né, que veio há muitas décadas para o árido sertão baiano e recuperou centenas de hectares, usando um negócio chamado agroecologia, usando a cultura sintrópica. Então, tem muita gente com um grau de ativismo e de consciência, mas se a maioria ainda não tem, só para e pensa o seguinte, quanto do teu prato todos os dias, ou do prato da família, dali vai alimento para o lixo? Para falar em coisas simples. Para falar em ecologia, nós temos que refletir atitudes simples. Você, na hora de fazer a barba, para que está aberta a torneira? Reverenciar, e a gente chama de recursos, dessa mentalidade industrial que usa a natureza, que explora a natureza, ela para a gente é um recurso. Eu uso e acabou. Então eu fico pensando, quanto a minha família extraiu da natureza e quanto ela devolveu? São perguntas simples. Você não precisa virar ativista, não precisa virar nada, mas tenta contribuir, pelo menos com alguma causa, né? Porque a regeneração começa na regeneração de consciência. E aí vai ser natural que haja uma regeneração da natureza e, por conseguinte, uma regeneração planetária, né? Perfeito. Muito legal, porque é uma questão também de mudar os conceitos, como a gente entrevistou o Álvaro, né, Tucano, e a gente
refletiu bastante sobre isso, compreender que, né, a gente fala na escola, né, ninguém nos ensina isso, né, você falou muito bem disso, né? Ninguém fala dos povos indígenas, né, do cuidado que eles têm com a floresta, da compreensão que tem da floresta, e hoje sabedoria, a gente tem, né? essa sabedoria que a gente sente assim, né, que nós somos educados. A floresta é uma coisa, nós somos outra. Nós somos separatividade. Os fortes que comanda tudo. Que é um perigo isso, né? Não é? E há gente que vai pegar uma escritura sagrada e vai tentar justificar com base, né, e reinará sobre isso. Quando você vai pegar a tradução original do hebraico, o que está dizendo ali é que por você ser imagem e semelhança, isso e aquilo, você zelará. Sim. É muito diferente de você reinar para você zelar. É sobre, não direito, mas sobre responsabilidade. Isso. Né? Então, qual é a nossa responsabilidade? Então, eu não apregoo, eu não fico evangelizando ninguém em relação ao veganismo. Mas é muito simples, 1 quilo de carne são 10 mil litros d'água. Ponto. 2050, a população humana vai ser de 9 bilhões de habitantes. Então, eu digo, tem coisa que é prática. Não precisa ter ideologia, não precisa ter nada. Filosofia, religião, nada. É prático. Senão vamos ter 9 bilhões de pessoas em 2050, daqui a pouco. Cadê água para todo mundo? Né? Então, se eu tenho que devastar áreas para plantar grão, para engordar bicho para o ser humano comer, para engordar porco e galinha para o ser humano comer, então é complicado. E grande parte das pessoas que estão trabalhando na produção desses grãos, muitos estão em continente africano passando fome, somados à fila de 800 e tantos milhões de seres humanos que passam fome diariamente. E eu, que sou de tecnologia, de disrupção, de futurismo, né? Eu falo, nós estamos pilotando sondas a 450 milhões de quilômetros. Olha o poder do ser humano. Olha como essa coisa do imagem e semelhança é tão profunda e é tão forte na criatividade que, bom amigo, entenda uma coisa, até o ano de 1900, o conhecimento dobrava a cada 1000 anos na humanidade. Do ano de 1900 até passou a dobrar a partir do ano 1900 a cada 100 anos. Quando chegou ali no período da Segunda Guerra Mundial, 40, 45, e principalmente após a Segunda Guerra Mundial, o conhecimento passou a dobrar a cada 25 anos. Então nós temos uma competência tecnológica gigantesca e está mais do que claro que daqui a pouco tempo nós estaremos dobrando o conhecimento em questão de horas. A grande questão é o que se faz com isso. Porque se eu tenho essa capacidade criativa e de evolução natural, eu sou um ser de infinitas possibilidades. Compreende? Todos. Eu tenho muita dificuldade de aceitar a desigualdade social. Porque um menino de uma periferia tem total, infinita capacidade igual a qualquer outro que teve um privilégio. Correto? Não dá para alguém distinguir alguém pela cor dele, pela opção sexual dele, gente. Isso é uma loucura, isso é um atraso primitivo que está na hora de superar isso aí. Né? Porque, na verdade, nós temos infinitas possibilidades e capacidades originárias, né, do divino que somos. Né? Mas a grande questão é, se eu estou pilotando a 450 milhões de quilômetros uma sonda, ou o medo que tínhamos de marciano invadir aqui, né? Nós estamos lá em Marte, cara. Tem 2 rovers, um chinês, um americano, o Dubai, Emirados Árabes, 50 anos de existência, botou em órbita lá uma sonda em Marte. Se nós estamos indo para o espaço profundo, e nós estamos indo, uma das empresas que eu participo é na área de satélite, é um dos meus negócios, né, de investimento, né, eu posso afirmar que nós vamos ver coisas extraordinárias a partir daqui. Mas não dá, porque não é questão de grana, não é questão de inteligência ou de domínio tecnológico. É questão de quê, então? Sensibilidade. É questão de sensibilidade, de empatia. Porque se eu continuo vendo as partes e não o todo, eu vou admitir a separatividade. Então, se a separatividade é o que vale, vai valer aquela narrativa da farinha pouca, meu pirão primeiro, meu irmão. Uhum. Aí eu vou entrar naquela visão do Darwin que te pregaram. Competição. Acirrada. Então, os pais não estão preocupados com a educação dos filhos como deveriam, na minha opinião. Estão preocupados em aprovar o menino no vestibular. Ou no concurso. E, de novo, é falta de amor? Não, é profundo amor dos pais.
Mas se a educação ela vai se resumir a esse aspecto, é muito pouco. Você falou, a gente não aprende na escola. Não aprendemos nada. Você aprende sobre sua sexualidade? Alguém te ensinou algo? Nada. E quantos sofrimentos derivam psicológicos, psíquicos, dos desequilíbrios que derivam da sexualidade humana? Todos. Compreende? É libertador quando você pode reconfigurar o teu sistema, né, e olhar. Mas para isso é preciso coragem. Inclusive para dizer as coisas que nós estamos dizendo aqui, né? É verdade. Para fazer o programa que vocês fazem. Não é época de tititi aí, né? De virtualidade, de redes sociais, né? E de opiniões e tal. Eu digo bobinhos, né? Porque quem manipula a opinião hoje são os algoritmos. São os algoritmos. Você sabe quanto rendeu pancada, tiro e bomba nas redes sociais? Sabe quanto isso rendeu em grana para as principais big techs que atuam como redes sociais hoje? Ano passado, número atual, 256 bilhões de dólares. Eu estou falando em 1 trilhão e, sei lá, 300 bilhões. Porque o que dá tráfego, engajamento, não é coisa boa, né? Natural. Isso não gera interação. Quanto mais interação, o ser humano está ficando 5 horas e 50 minutos na frente de uma tela por dia. Por dia. 250 toques numa tela, o algoritmo é capaz de te conhecer melhor do que você mesmo, do ponto de vista de hábito, né? Não do teu eu, né? Sim, claro. Sim, claro. Né? Ora, então ele cria desejos em você, né? Você acha que você está com vontade de viajar ou com vontade de comprar alguma coisa, está induzido. Está induzido. Então, África do Sul, Colômbia, Filipinas e Brasil, sabe qual é a média diária? 10 horas por dia. Não preciso te dizer que não é por acaso que na Califórnia está proibido o acesso a redes sociais para jovens até 14 anos. Ou de 14 a 16 está autorizado mediante a permissão dos pais. É um crime até 7 anos de idade dar uma tela para uma criança. É um crime. Essas babás que estão sendo terceirizadas, né? O pai quer sossego, está cansado, a mãe chegou do trabalho, quer sossego. Tem para um restaurante, tem coisas que são terríveis de se ver. Em espaço público, né? As crianças que... Eu gosto muito de sair para dançar, né? É a minha maneira de pôr a criança para se divertir. E às vezes eu vou para um ambiente desse, né? Sempre muito bom, muito alegre, saudável. Mas você vê pessoas que entram, pegam um celular e passam a noite inteira ali. Elas não estão lá. Então os impactos neurológicos, tudo isso vem quando a pessoa não tem um estado de espiritualidade consciente. Porque aquele que está conectado na sua consciência, aquele que está conectado na sua capacidade de discernimento, aquele que possui uma opinião crítica, consciência crítica, aquele que não matou dentro de si curiosidade, por isso lê, por isso estuda, aquele que não matou dentro de si a criatividade, está liberto. Está liberto, inclusive, para conhecer linhas de pensamentos antagônicos. Porque o que trouxe a humanidade até aqui, e sobreviveu, como dizia o próprio Darwin, é a adaptação. Mas sabe qual é o fruto? Você concorda que o lobo ele não negocia com o cordeiro, Rosana? Não negocia. Porque ele é um ser meramente o quê? Instintivo. Ele está com fome. Então, o cordeiro não tem não tem negociação. O ser humano não é instinto. O ser humano é um ser que está muito acima do instinto. É um ser divino. Então, na medida em que o tempo passou, dos séculos, o que trouxe o ser humano até aqui foi a capacidade de negociação. Negociar o contraditório, negociar o antagonismo. Né? Essa capacidade de negociar o contraditório, que quando não se estabelece, a gente vê os fundamentalistas de um lado e do outro, se matando, crianças, idosos. Uma loucura. No século XXI, com toda a tecnologia, com todo o estado de possibilidades incríveis de percepções e conhecimentos, inclusive da espiritualidade, se ainda tenha manifestações de parte a parte, baseado no bélico, baseado no antagônico, num analógico, eu diria assim, bem permissivo, né?
e perverso ao mesmo tempo, né? Então, só tem um estado de paz possível, né? É quando essa paz ela está, como diz a Unesco, né? Os baluartes da paz são construídos na mente humana. Então, quando esses baluartes estiverem estabelecidos, eu rodei 40 países na minha vida. E eu tenho uma gratidão eterna, né, ao universo por conta disso. Porque eu pude conhecer o ser humano em cores, matizes, crenças, raças, gênero, né? É muito pouco provável que você agrida o que você conhece. Você geralmente agride aquilo que você ignora. Então nós precisamos limpar a ignorância do pensamento, a ignorância do pecado, a ignorância do karma, no sentido de você ser escravo dele, a ignorância, né, de que o outro é separado de mim, né? Que os seres vivos são meros meni, né, para eu me servir da pele dele, do que eu quiser dele, né? Então nós precisamos acordar, né? E para mim isso está acontecendo, embora não aparente, né? Mas nunca se cresceu tanto o veganismo no mundo, nunca as crianças chegaram, inúmeros amigos meus vêm falar, meu, o que está acontecendo? Foi por quê? Os filhos recusam comer carne. Uhum. Não tem explicação. Porque os pais são, às vezes, gaúchos. Sim. Você entendeu? Vou dar um cascudo nesse piado, né? Se tiver maiorzinho, ele vai pensar que como assim? Não vai comer um churrasco e tal, né? Entendeu? Porque é da cultura, né? Claro. Não, eles estão definitivamente rejeitando. E, de novo, eu não quero ficar preso a dogmas. Isso também não pode virar um dogma, o veganismo. Não tem problema. Diminui, pô. Come uma vez, pelo menos a menos por semana, 3 vezes a menos por semana. Tenta dar a tua contribuição, né? Mas nós precisamos realmente resgatar o todo, o pensamento de plenitude. Como é que você quer prosperar se o pensamento é baseado em escassez? Do que me falta eu tenho que tomar do outro, do que me falta eu tenho que acumular. Do que me falta eu tenho medo do porvir. Esse é o pensamento de escassez. Se eu estou muito preocupado em ter, porque no meu cognitivo eu estou dizendo que não tenho. E aí eu não reconheço gratidão. Na meditação nossa lá, a nossa gratidão ela manifesta pelas coisas que você aparentemente, materialmente ainda não tem. Mas a gente visualiza aí, sim, pode se utilizar. Às vezes a gente está bem para baixo, né? Sim. Você tem que usar alguns recursos, algumas tecnologias, algumas ferramentas. Né? Então visualiza aquela situação, né? E eu te diria centenas de casos, né? Em algum momento a gente precisou vender um apartamento em Águas Claras, a gente tinha 2 imóveis, porque a gente estava com a obra, né, da nossa casa. Eu fiz um pacto com a minha esposa, antes de começar a obra. A gente demoliu uma casa para erguer do zero. Sim. Aí fizemos um pacto, né? Então assim, pacto número 1, e ela foi concordando. Nunca, jamais, em tempo algum, nós vamos brigar por conta dessa obra. Concorda? Ela, sim. Olha que nós estamos concordando. Olha que é sério. Número 2, jamais faltará dinheiro para a obra. Obra não faltará dinheiro e caberá dentro do orçamento. E dizem, né, que a obra começa com, né, terminará no prazo esboçado. Sabe quando começa, sabe quando termina? Isso é o que está aí. As pessoas vibram isso, que é o que elas não querem, é o que elas vão ter. Então vamos lá. Jamais vamos conflitar, não faltará dinheiro em hipótese alguma e caberá dentro do orçamento, cumprirá a obra dentro do prazo. 4, nós vamos atrair a melhor equipe do universo para fazer essa casa. Nós vamos ter uma qualidade de mão de obra magnífica. 5, os vizinhos, que são casas geminadas aqui na Asa Sul, serão os nossos aliados. Estarão contentes com a nossa presença. Serão nossos apoiadores. 6, nós vamos contar essa história depois que der certo para todo mundo. Eu estou aqui contando, sabe por quê? Foi exatamente assim. Que legal. Que legal, perfeito. Então, isso requeriu, em algum momento, quando faltou, o tempo aqui fica curto para contar, né? Faltou. A Margarete, que coordenava as contas, né, da obra, ela era engenheira, financeira, era tudo. E eu viajando pelo mundo. Uhum. Ela virou e falou assim, olha, eu sei que nós estamos em um acordo, mas eu estou começando a ficar preocupada. Por quê? Porque está na reta final e se não tiver determinado caixa aqui, não vai fechar. Não vai fechar. E já fazia quase 1 ano que a gente tinha colocado os imóveis. Eu vendi um, depois demorou um pouco para vender o outro. Eu lá de África, sei lá onde eu estava, né, eu disse assim para ela, siga firme na nossa convicção.
Porque está sendo providenciado um comprador maravilhoso. E a gente orava todos os dias, a palavra oração pode ser bem empregada aí, né? Nós conversávamos com o comprador do imóvel. Olha, você, compradora ou comprador, vai ser maravilhosamente feliz num apartamento lindo, com projeto arquitetônico, mas sobretudo com muito amor, que está impregnado em cada parede dessa. Nós já te recebemos de braços abertos, com a convicção e a certeza da sua felicidade, dos vizinhos maravilhosos que você vai ter nesse condomínio, né? Conclusão, um belo dia ela me liga, assim, eu estava em Angola, parece que deu certo. Aí foram para o cartório, deram lá um sinal. Quando eu voltei de viagem, Rafael Rosana, eles iam dar uma segunda parte, tinha que ir de novo no cartório, eu falei, agora eu vou. E Margarete me disse o seguinte, rapaz, eu tenho impressão que eu conheço esse casal. E eu não lembro de onde. Eu falei, vamos ver, né? Quando eu boto o pé dentro do cartório, a compradora, o casal, né, grita o meu nome. Aí eu olho, eu não acredito que são vocês. Eu falei, meu Deus, né? Era a Cássia e o Bené. Cássia e Bené, beijo, né? Eu falei, como assim? A Cássia tinha sido mãe de leite do meu filho. Uau! Era vizinha do prédio que nós moramos em Taguatinga, quando ele nasceu. Margarete nervosa, mania de primeira viagem, secou o leite, né? E a Cássia amamentava o filho, amamentou o Alain, meu filho. E nós choramos abraçados, no cartão ninguém entendia nada do que estava acontecendo aqui. O que aconteceu? Né? Você sabe o que ela contou pra gente? Ela era síndica, não sei quantos anos lá no prédio que ela morava. Ela, em sonho, foi levada em desdobramento. A voz dizia, você vai mudar daqui para Águas Claras, ela morava em Taguatinga, e esse aqui é o seu apartamento. E andava pelo apartamento com ela, mostrando cada detalhe do apartamento. Ela acordou e falou, Bené, nós vamos mudar para Águas Claras. Ele falou, eu não. Tá louca, né? Nós somos amados aqui e tal, né? Nós vamos mudar. Eu não tenho nenhuma dúvida, porque isso me foi dito com todas as... Me foi mostrado o lugar. Danou procurar, e a corretora levou ela em qual? De você. As mentes se comunicam. Sim, sim. Os iguais se atraem. É preciso entender que a vida é muito maior do que o dinheiro em si. Um amigo meu que é médico, Rafael de Deus, que é espírita, foi um dos líderes da Liga Espírita dos Médicos em Goiás. Estava no Movimento Regenera, deu uma bela participação num painel com a gente lá. Ele concordou. Ele falou assim, as pessoas estão chegando no consultório e dizendo para o médico, olha, eu tenho tal coisa e a maneira que você tem que me cuidar é assim, assim, assim. Aí dá vontade de pegar, fazer só o recibo e falou, tá bom, vai lá. Tchau. Porque tem o Google, porque tem a inteligência artificial, porque tem não sei o quê. Mas será que a gente não comporta com Deus da mesma maneira? E quando você tem um desejo, você está dizendo como é que ele tem que te atender. Eu aprendi com uma senhora muito humilde, dona Dulce, preletora linda, humilde, aceite, né, Goiânia. Um dia eu, nessas reclamações, muito jovem, né? Ela falou, minha filha, aprende uma coisa. Você fixa o seu pensamento só no que você quer. E sente-se a vontade de Deus. Se for, você fixa. Se não, você não fixa. Mas se for, fixa só no resultado final. Se alegre. Sabe por quê? Porque o meio do caminho é para Deus. Não te pertence. Não cabe a você. E sabe quem dizia a mesma coisa? Michelangelo. Quando perguntava como é possível alguém fazer uma obra tão extraordinária, uma escultura, que eu chorei, Rafael Rosana, a Itália. Eu me vi diante da estátua de Moisés. Que ele, quando termina, ele pega o sisal, que em mármore, você vê os detalhes da veia, dos músculos, é uma coisa que você não tem como não chorar. Eu contava essa história, né? Que ele bate, e eu vi a lasca aqui no ombro, ele bate com o sisal no ombro da estátua e grita, as pessoas em volta ficaram enlouquecidas. O que será que está acontecendo com ele, né? Pirou, né? Ele gritava, parla, parla! Ou seja, fala, fala. Moisés estava ali. E as pessoas diziam, vocês não estão vendo. E aí perguntava como era possível alguém fazer uma obra tão extraordinária. Aí ele falava, não é coisa que eu não disse lá na humildade dela. Meu filho olha para o bloco de pedras e eu vejo a obra pronta. A mim, só cabe tirar as sobras. Para isso tem que ter fé, né? É isso. Excelente, irmão. Cara, a gente está partindo aqui para o nosso final. Um papo maravilhoso, uma aula, assim, amei. Quero que você volte mais vezes para a gente bater mais papo. E eu queria que você deixasse um recado final. Às vezes a pessoa está ouvindo, está
querendo encontrar o seu caminho, está se sentindo um pouco perdido, o que você diria para essa pessoa? Muita coisa, né? Dá vontade de abraçar uma pessoa assim, né? E quantas vezes eu me vi também, né? Então, eu tenho vontade de chorar aqui de gratidão, né? Que bom você trouxe esse sentimento aqui, né? Porque é o seguinte, né? Lembre-se quem você é. Você assistiu o Rei Leão? Porque o Rei Leão é uma história incrível da história humana. Então, o leãozinho, ele foge do reino dele, ele é o herdeiro. Porque o tio que mata o pai dele faz ele carregar uma culpa, como se ele fosse o responsável pela morte do rei, do pai dele. E ele vai, arruma alguns amigos, né, no caminho, o Pumba e o Timão. Timão e Pumba. Vive uma série de coisas e um dia ele é descoberto pela amiguinha dele de infância, né? E aí ela diz o que está acontecendo, né? Que o reino das hienas e o reino, né, escravizando lá as leoas, né? E tinha caído em declínio, né? O reino, desde a morte do pai dele. E como ele podia estar vivo e ninguém sabia que ele estava vivo? Que o lugar dele era lá, assumindo o lugar dele, de direito, de origem. E ele não podia contar a dor que ele carregava, que era uma mentira, que ele não sabia, né? E ele, quando vai olhar, então, muito atordoado, né? O macaco é como que um mentor espiritual ali, né? No filme, no desenho. Mas quando ele vai olhar assim para beber água, na lâmina d'água do rio, ele vê o rosto do pai, né? Porque eu estou no pai e o pai está em mim, entende? Você está no pai, o pai está em ti. Né? E lá, olhando para o céu, que ele conversava com o pai dele sobre as estrelas, né? Ele vê a presença do pai no cosmos, assim, e ele ouve: Simba, lembre-se quem você é. Lembre-se quem você é. E quando então ele toma coragem, né, para enfrentar seus medos, suas culpas, né, ele volta e ele, enfim, acontece o que acontece, ele sucede finalmente, e como um filho pródigo ele volta ao lar, né, e assume o seu lugar de origem, né, e o reino volta a prosperar. Então, é assim, é só você fazer um caminho de volta para a sua origem, como filho pródigo, volta para o reino, mergulha no divino, na religião que você se sentir mais feliz, no caminho espiritual que você mais se identificar, seja no caminho da natureza apenas, da ciência, não importa, mas volta à tua origem no sentido do teu compromisso com o coletivo. Porque os vazios vêm do pouco que às vezes a gente está servindo, né? E como perfumadas são as mãos dos que oferecem flores, né? Já os que atiram têm cheiro e vestígio de pólvora na mão, né? É preferível que as mãos estejam perfumadas. Perfume suas mãos. Faça além do que você já fez. Porque naturalmente virá. Naturalmente tudo se alinhará. Naturalmente tudo se harmonizará. E tudo vai prosperar, com certeza. Meu irmão, gratidão pela sua presença. Foi incrível mesmo. Quem quiser te seguir, acompanhar as suas redes sociais, acompanhar as suas publicações, como que a gente consegue te acompanhar aí? Para mim vai ser um prazer, obrigado. Né? Minhas redes sociais predominantemente são Gilberto, meu nome, Namastec, que é o Namastê na tecnologia, portanto é Namastê com CH em complemento, né? Gilberto Namastec, né? Lá o Instagram, tudo, os vídeos, as palestras, e também quem tiver alguma oportunidade de convidar, né? Essa é uma parte da minha área profissional também. Sou palestrante TEDx, né, daquele TED Talks e de alguns outros, alguns palcos até internacionais, que eu tenho muito alegria de ajudar as empresas, as instituições públicas, né, e me adapto bastante bem aos temas, né, do dia a dia. É isso. Gratidão pelo privilégio, pela oportunidade. Isso, meu amigo. Nossa, foi uma honra gigante. Obrigado, muito demais. legal mesmo. Bem-vindo sempre aqui. Você pode vir sempre que você quiser. Alegria. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Valeu. Mais um podcast, mais um Portal Reação. Gratidão a você. Deixa aqui seu like, se inscreva, comente. Toda segunda e sexta-feira
tem podcast novo aqui no Portal Reação. Nós estamos no Instagram, estamos no TikTok também, com os nossos cortes. E se você tiver convidados, pessoas incríveis aí como o Gilberto, que você queira indicar para falar aqui, vai ser muito bem-vindo também. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.